Fala pessoal, tudo jóia? Bom, aproveitando aqui para responder, fui pegando algumas perguntas que foram surgindo. Em relação à questão de prática interna, de respiração, tudo isso, já postei link, já está aí no canal. Então já temos 10, 15 vídeos, tanto no YouTube como aqui no Instagram, falando sobre prática interna, sobre respiração. Então cada um busca aí ter um pouquinho de paciência e olhar as perguntas que já foram feitas. Tem muita gente que me manda pergunta que já está respondida. Só que as pessoas querem resposta para elas e não para o todo. Então, quem está buscando benefício próprio, não é assim que funciona. A gente tem que ter um benefício mútuo, para todo mundo se ajudar. E não para as pessoas terem o eguinho de que estão tendo atendimento personalizado. Eu não sou guru, mestre, nem porra nenhuma de ninguém. Então, eu só sou alguém que está aqui, que praticou durante algum tempinho e tenta transmitir da forma como eu sei, com a forma como eu me conecto e do meu jeitão, que é assim, do jeito que eu estou agora. Então, é nessa pegada que a gente tem que transmitir as coisas, sem muita ilusão e sem fantasia. Quem se identifica, tudo bem, quem não se identifica, paciência. Então, em relação à prática interna, tem um formulário, quem gosta de aprender essas coisas, eu deixei referência de dezenas de professores, que são bons professores e professoras. As coisas que eu transmito são práticas internas fortes, então não é pra gente preguiçosa e acomodada. Quem pede no particular, eu passo o formulário. Agora não adianta ficar me contando a vida inteira para achar que eu vou ter mais ou menos empatia. O caminho se dá por ação e não ação. Ação é o que a gente faz para entrar na não ação, que eu agi naturalmente. Até ali, a gente vai tropeçando, assim como eu tropeço, não sou melhor do que ninguém, e procuro me entender para poder também, de alguma forma, transmitir algumas coisas para as pessoas. Então, em relação à prática interna é isso, não tem segredo, tem que ter afinidade de propósito. Se é uma yoga, um tai chi, um qigong, uma alquimia interna, umbanda, candomblé, não importa. Cada um busca aquilo que tem afinidade. Eu busco as coisas que eu tenho afinidade e conduzo aquilo que eu tenho competência. Nada além disso. Então não é melhor do que ninguém. É só o caminho de acordo com aquilo que eu vou praticando aí no meu dia a dia. Em relação à pergunta sobre espíritos famintos, quiumbas, essas coisas. Bem simples. Toda pessoa quando morre, sai do corpo físico e ainda não tem algum tipo de consciência ou algum tipo de ajuda espiritual em relação à questão astral, em relação a outros corpos, tem muita gente que desencarna e por apego, por muito pensamento denso, acaba pegado aqui à Terra. Então essas pessoas acabam ficando no que a gente chama de umbral, a nível médio, que é o equivalente à Terra aqui do corpo físico, né? Então do mesmo jeito que eu vejo vocês fisicamente, tem uma série de espíritos que estão no astral intermediário, que são, parecem pessoas físicas andando, normalmente que nem barata tonta, ou procurando aí ainda alguma forma de se apegar à estrutura física humana. Geralmente busca parente, busca alguns cantos, e como eles estão num corpo astral, mas meio perdidão, então eles se alimentam de ectoplasma. E isso, no corpo humano nosso, é emanado a partir do corpo físico, de acordo com o que a gente come, o que a gente sente, o que a gente pensa, isso emana ectoplasma, que é o que nos conecta ao plano astral. Então, de forma simples, um espírito faminto é alguém que desencarnou e ainda continua com fome da matéria, que é a mesma coisa de um quiumba, é um espírito que ainda está conectado à parte física humana e não conseguiu ainda ter o desapego para desconectar daquilo que o prende à Terra. Então pode ser desde um umbral mais denso, com coisas mais pesadas, com conexões mais densas, e aí envolvem coisas que eu não vou entrar aqui, não tem para quê, cada um que estude aí por conta própria, até níveis mais tranquilos. São pessoas que realmente ainda estão apegadas a filho, pai, cachorro, gato, papagaio, cada um tem a sua afinidade. E ainda continua buscando proteger ou ter a ilusão de que aquilo os pertence. E aí ficam aí durante séculos, às vezes milênios, até terem ajuda compatível. Todos têm possibilidade de ajuda, desde que busquem. Por isso que eu falo que tudo é intenção e sentir. Quem não aprende a sentir, não tem muito o que fazer, dentro do corpo ou fora do corpo. O fato é que algumas pessoas, por bagagem ancestral, quando sai do corpo já acessa outras dimensões, outras faculdades. Ou as pessoas que já praticam algo aqui, se tornam conscientes, atravessam o barco da morte, o barco de Anubis, enfim, cada um dá o nome que quiser para isso, mas atravessa o limbo de forma consciente, assim como entra nos sonhos de forma consciente, e sabe quando está usando um corpo físico, ou um corpo astral, ou um corpo mental, ou qualquer outro corpo, dimensional ou adimensional. Então isso depende muito da pessoa, cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua verdade, e não sou eu que sou o dono da verdade, então cada um tem que ter aí
a forma como se conecta a isso. Então, em relação a quiumba, esse tipo de coisa, ninguém está protegido de nada se a intenção não for pura. Ninguém é melhor do que ninguém, isso não existe. Tem pessoas que acham que tem o corpo fechado. Está fechado até certo ponto. Ninguém é imune ao mal se o pensamento arrastar o ego, a vaidade. A gente abre brecha a partir do momento que se identifica com as coisas. E a partir do momento que se identifica, a gente abre brecha para essas entidades se conectarem. Então tudo aquilo que a gente sente, pensa, emana, é o que nos conecta a esses seres, que não são melhores ou piores. Qual é a diferença de um vampiro astral, um quiumba, um espírito faminto, que busca um alcoólatra ou alguém viciado em alguma coisa? Pode ser qualquer coisa, tá? Desde açúcar até coisas lícitas ou ilícitas, não importa. Se aquilo que esse espírito se identifica, ele busca na matéria, ele vai se conectar a pessoas afins. E normalmente são sentimentos mais densos que arrastam a pessoa a qualquer tipo de vício, desde conduta alimentar até condutas mais agressivas, ações mais agressivas. Esse espírito busca por identificação. Então, a partir do momento que a gente quebra esse padrão de identificação, a gente não tem alimento para dar para esses seres. Então, vai muito da identificação da pessoa, do propósito, da intenção e do que se pratica. E não importa se a pessoa pratica algo ou não, tudo tem a ver com a intenção correta, não com achismo. Porque não é a gente achar que está agindo correto, é a gente sentir isso. Porque a consciência pesa para tudo que a gente faz, de certo e de errado. Quanto mais sutil a gente age, mais coisas sutis acontecem com a gente. É lógico, a gente tem tropeços, né? Tem os trancos e barrancos ali, e a gente pode ter dias bons e dias ruins. E não quer dizer que a gente está sendo atacado, quer dizer que a gente está passando por algumas situações para a gente lapidar a nossa energia e compreender. Algo que eu canso de falar também, e eu não sou dono da verdade, de novo. As pessoas querem se iluminar, mas não entende, às vezes, quando você se ilumina ao ponto de consciência coletiva, você vai passar a sentir e entender o que todas as pessoas sentem. Não tem a ver com pensamento propriamente dito. Eu penso isso, eu penso aquilo. Tem a ver com o sentimento. Se a pessoa está triste, você vai sentir todo mundo que está triste. Se a pessoa está sofrendo, você vai sentir todo mundo que está sofrendo. Se a pessoa está alegre, você vai sentir todo mundo que está alegre. Agora pensa no coletivo da humanidade. A gente tem por volta aí de 8 bilhões de pessoas físicas encarnadas. E mais uma por volta aí entre 30 e 50 bilhões desencarnadas, somando aí toda a realidade dimensional da Terra. Lógico que isso parece misticismo e utopia. Eu não estou nem aí para a opinião dos outros. O fato é que quem se conecta do astral para cima vai perceber e vai ter que aprender a lidar com isso. Então acaba a individualidade. A partir do momento que você gera sofrimento para qualquer pessoa, para qualquer ser, você está corrompendo a si mesmo. Porque isso tudo está interligado. Então, quando os mestres, mentores, guias, divindades intercedem, não é só questão de bondade, é a questão deles sentirem e entenderem que todo mundo faz parte deles, assim como a gente faz parte do todo. O problema é que a gente tenta entender a individualidade como um todo, e não o todo como individualidade. A individualidade ela é boa para a gente experienciar pequenas coisas, mas quando a gente aprende a se conectar com o coletivo e percebe todos os seres como parte da gente, fica um pouco mais simples entender que não existe um fora e um dentro. Não tem ninguém melhor na espiritualidade ou no mundo humano, desde que a intenção seja pura, que o coração verdadeiro desperte. E isso não tem misticismo, não tem utopia, não tem a ver com ser bonzinho ou ruinzinho. Tem a ver com dissolver isso tudo, se conectar com a própria essência, não ser sarcástico, arrogante ou vaidoso ao ponto de achar que é melhor do que uma formiga ou que uma divindade. Porque todas as coisas fazem parte do mesmo todo, da mesma fonte. O que muda é a senciência. E o ser humano, enquanto ser senciente, deveria, ou pelo menos, poderia buscar a própria essência dentro de si mesmo, para se conectar à fonte, em vez de buscar algum outro meio de fugir dessa própria fonte, que é a própria estrutura que manifesta todas as coisas. Então acho que deu para responder por cima, mas qualquer coisa a gente vai conversando. Não consigo responder tudo, mas dentro do possível, a gente vai tentando trabalhar algumas respostas que são interessantes para todos, tá bom? Um abraço, tudo de bom.